Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos continuar aí os estudos relacionados ao motor de indução trifásico e nessa aula veremos aí a parte de rotor, né? Algumas características específicas aí de alguns tipos de rotor, né? Existem dois tipos aí comuns de se encontrar em motor de indução trifásico e veremos a parte de formulação para os parâmetros rotóricos. Para essa aula teremos os seguintes objetivos: caracterização de rotores aplicados em máquinas de indução trifásica, definição do modelo de cálculo para a frequência rotórica, que é a frequência no rotor, definição do modelo de cálculo para o torque de uma máquina de indução trifásica em função do fluxo magnético circulante, e a definição do modelo de cálculo para o conjugado do motor de indução trifásico. Legal. Então, falando das características, né, do rotor, a construção do estator, do motor de indução, ela é relativamente simples, mas seus rotores são completamente diferentes. Tá? Então, a característica do estator é uma simplicidade muito grande. Por quê? Porque são bobinas alocadas num núcleo de ferro magnético, nas ranhuras, conforme já foi demonstrado em aulas anteriores. E é isso, né? Bobinas trifásicas, bem alocadas, presas ali, não tem muita complexidade, né? Daí os fios ficam disponíveis para conexão na rede. Do rotor muda um pouco a história. O rotor do motor de indução é um cilindro laminado com ranhuras na superfície. Os enrolamentos colocados nessas ranhuras podem ser de dois tipos. O tipo mais comum é o rotor de gaiola, que consiste de barras de cobre de grande seção, unidas em cada extremidade por um anel de cobre ou de bronze. Não há necessidade de isolamento entre o núcleo do rotor e as barras, porque as tensões induzidas nas barras são muito baixas, né? Então, tensão baixa, você não tem a necessidade de ter ali um isolamento efetivo. O entreferro entre o rotor e o estator é muito pequeno, né, para se obter aí a máxima intensidade de campo. Por que é pequeno, professor? Porque nós já estudamos o que é relutância. Relutância é aquele fenômeno, né, em circuitos magnéticos, aquele parâmetro que demonstra se há possibilidade de circulação de maior intensidade ou de menor intensidade de fluxo magnético. O outro tipo de rotor, que apresenta bobinas colocadas nas ranhuras, é conhecido como rotor bobinado ou rotor enrolado. Tá? Então aqui nós temos duas imagens. A primeira é do rotor tipo gaiola. Perceba aqui que nós temos as barras de cobre, né? As barras de cobre. Temos aqui os anéis, né? Aqui está cobre ou bronze, mas aqui o anel utilizado é alumínio, né? Para fazer aqui o curto-circuito dessas barras. Então o que acontece, basicamente? O motor parado ele é um transformador. Professor, como assim um transformador? Sim, tá? Só que o que acontece? Eu ligo ele lá no primário, que seria o estator, tá? E induz tensão aqui no secundário, que é o rotor da máquina. Só que se o rotor está em curto-circuito, a tensão, grande parte, é convertida em corrente. Se eu tenho corrente e campo magnético, por regra da mão esquerda, nós temos força, torque. E esse torque faz com que a parte móvel gire, que a parte móvel é o rotor, tá? Então essa peça aqui, que é acoplada ao eixo, tá? Vai girar, e vai girar com uma certa força. O rotor bobinado, ele é diferente, né? Ele tem basicamente bobinas, tá? Conceito parecido com o que nós temos ali no estator. E essas bobinas, elas são disponibilizadas através de anéis. Então, o motor aí de anéis, que a gente chama também. E através desses anéis nós conseguimos acessar externamente um reostato, por exemplo. Um reostato, um conjunto aí de resistores de potência, tá? Que fazem ali a variação da resistência, que é conectada a esse anel, podendo controlar torque, controlar corrente e controlar velocidade, tá?
Então é interessante essa característica aqui, tá? De rotor, mas ela é muito mais cara, né? E são poucos motores que têm esse tipo de rotor, justamente pelo custo-benefício. Dependendo da aplicação pode ser interessante, mas 90% dos motores de indução trifásico tem um rotor do tipo gaiola de esquilo. Agora eu vou entrar um pouco mais nas características próprias aí de cada tipo de rotor. Vou falar agora do rotor gaiola de esquilo. O rotor de um motor gaiola, né, ele tem aí um núcleo de lâminas de aço com os condutores dispostos paralelamente ao eixo e entranhados nas fendas em volta ali do perímetro do núcleo, tá certo? Os condutores do rotor não são isolados do núcleo, eles não têm uma isolação específica. Os condutores do rotor são todos curto-circuitados através de anéis terminais contínuos situados nas extremidades do rotor, que é o que nós vimos ali no slide anterior na figura, né? Naquela figura nós temos ali anéis de alumínio. Se o núcleo magnético não estivesse presente, os condutores do rotor e seus anéis terminais de curto-circuito se pareceriam com uma gaiola giratória, tá? Então teria essa aparência aqui, se não houvesse o nosso elemento lá, ferro magnético, né, no núcleo. Então seria assim, um anel desse lado, um anel do outro lado e barras condutoras. Então se eu tenho uma DDP entre esse anel e esse daqui, se eu fecho curto, o que acontece? A DDP se transforma ali, em grande parte, em corrente, que flui desse ponto para cá através dessas barras. Por isso que nós temos aí o conceito da gaiola de esquilo, porque lembra uma gaiola de esquilo, né? Se a gente tirar essa parte aqui do núcleo magnético. Falando agora sobre o rotor bobinado, temos aí que o rotor de um motor bobinado, ele é envolvido por enrolamento isolado semelhante aos enrolamentos do estator, conforme citei anteriormente também. Os enrolamentos de fase do rotor, né, trifásico, são trazidos para o exterior através de anéis coletores montados sobre o eixo do motor. Esses anéis, eles apresentam ali um contato através de escovas, tá? Essas escovas são pressionadas por molas, o que permite um bom contato, né, mesmo ali com o rotor girando. E essas escovas tendem a ter um certo desgaste e devem ser substituídas no longo prazo. O enrolamento do rotor não está ligado a nenhuma fonte de alimentação. Isso daqui é uma característica interessante. Puxa, tem um enrolamento, mas que eu não ligo em nada. Então, para que ele serve? Ele serve para, ora ser totalmente curto-circuitado, ora ser parcialmente curto-circuitado e ora ser conectado ali a um banco de reostato, tá? Os anéis coletores e as escovas constituem simplesmente uma forma de ligar as resistências variáveis externas em série com o circuito do rotor. Então, nós temos isso daqui, ó. O rotor tem essa aparência, tá? São 3 bobinas, fase 1, fase 2, fase 3. Aqui nós temos o sisteminha aqui de escovas, tá? Então, o sisteminha, essa parte aqui do motor, essa parte aqui está girando, tá certo? Todo esse conjunto aqui, até, digamos assim, esses 3 ganchinhos, está girando, a máquina está girando. Mas eu tenho esse contato aqui que ele é fixo, tá? Esse contato, ele fecha essas 3 bobinas com esse grupo aqui de reostato, tá? Que pode ser utilizada na partida, por exemplo, na partida estrela. E a gente pega essa barra curto-circuitante e vai reduzindo a resistência até fechar o curto. Quando eu fecho o curto, a gente tem algo parecido com um gaiola de esquilo. Isso tudo aqui é descrito aqui do lado, tá? Então, ó, as resistências variáveis, né, elas estão presentes aqui na imagem, né? Proporcionam um meio para aumentar ali a resistência do rotor durante a partida, a fim de melhorar as suas características de partida. Quanto maior, quando o motor atinge a sua velocidade normal, né, ou velocidade nominal, podemos dizer, os enrolamentos são curto-circuitados
e o funcionamento passa a ser semelhante ao rotor de gaiola, que é o que eu comentei, né? As resistências variáveis também permitem controlar aí a corrente do rotor e a velocidade, tá? Então, obviamente, por que eu controlo a corrente? Porque tem resistência. Resistência resiste à corrente. Se não tiver resistência, a corrente tende a ser maior. E a velocidade ela é inversamente proporcional ao torque, então nós conseguimos, através da curva de motor que iremos estudar mais a fundo na próxima aula, controlar aí a velocidade em função do torque. Falando agora da frequência rotórica, né, de um motor de indução, temos que, para qualquer valor de escorregamento de uma máquina de indução, a frequência do rotor é igual à frequência do estator multiplicada pelo escorregamento, tá? Então nós temos essa formulinha aqui, onde o FR é a frequência do rotor, né? Ou da corrente induzida, por quê? Porque no rotor a tendência é que exista mais corrente do que tensão, já que os anéis fazem um curto-circuito ali rotórico, né? E a frequência ela acaba sendo também influenciada pelo escorregamento que estudamos na aula passada. Então, a frequência aqui do estator, ou a frequência da rede aqui no Brasil seria 60 Hz, é multiplicado o escorregamento que gera aqui uma frequência baixinha ali, de 2, 3, 5 Hz, por exemplo, ali no rotor. E o S já é velho conhecido da gente aí, né? É o escorregamento percentual, escrito aí na forma decimal, para executar aqui essa formulinha aqui, tá? Não posso colocar, o S é 5%, então multiplica por 5? Não, multiplica por 5 dividido por 100, tá? Aqui é a forma decimal. Legal. Falando agora do torque, né? O torque em função do fluxo magnético, que tem outras fórmulas também mais apropriadas até para calcular o torque quando se tem um modelo de circuito de regime permanente do motor, né? Não é o caso por enquanto, então vou trazer aqui a fórmula assim, mais conceitual, né? O torque de motor de indução ou motor assíncrono depende basicamente da intensidade da interação entre os campos do rotor e do estator, representados pela corrente do rotor e a tensão do estator. Então a fórmula do torque é essa daqui. Nossa, professor, é Kφr cosseno de θr. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. O T é o torque do rotor, que é dado por quilograma, né, massa vezes distância, metro. O K é uma constante que depende aí de aspectos construtivos da máquina. Então, se o rotor ele é imbricado, né, meio imbricado, o tipo de enrolamento que você tem ali, né, o tipo das bobinas, como elas são colocadas ali na máquina, isso daqui define o fator K. Φ é o fluxo magnético, né, referente ao campo girante, dado em Weber. E R seria a corrente do rotor, que tem aquela frequência FR, né, aquela frequência baixa. E o cos θr é o fator de potência do rotor. Rotor tem tensão e corrente, então tem fator de potência. E por fim nós temos aí o conjugado, né, que também é chamado de torque ou ainda momento ou binário, né, o binário de força, pode ser uma outra nomenclatura também. É a medida do esforço necessário para girar um eixo, né? Então tem ali o eixo e eu tenho que girar esse eixo. Então eu tenho um conjugado, ou um torque. Como sabemos, para medir o esforço necessário para fazer girar o eixo, não basta definir a força empregada. É preciso também dizer que a distância do eixo, a força é aplicada. O esforço é medido pelo conjugado, que é produto da força pela distância. Então, bem simples, né? Um produto aqui, ó. Força vezes distância conjugado. Onde C é o conjugado ao torque, dado em Newton-metro, F força em Newton e D distância em metros. Certo, turma? Então, em termos aí de fórmulas, não tem muito segredo, talvez o mais complicado ali seja o torque, que é um produtório ali, né? Um produto ali de vários parâmetros. Então é tranquilo, não tem
muita complexidade em termos de formulação, talvez em termos aí de conceituais, o que é o rotor gaiola, né? O porquê ele é gaiola, acredito que vocês tenham entendido, né? Tem aquele slide lá com a figura do equivalente sem o núcleo magnético, que dá para interpretar o porquê disso. E a maioria dos motores, né, 90% do que você vê aí em aplicações industriais é do tipo gaiola, porque ele tem diversas categorias aí que a gente vai estudar na próxima aula e que possibilita o acionamento de diversos tipos de cargas industriais, né? Então tem uma ponte rolante, puxa, qual categoria de motor eu uso? Ah, vou acionar uma esteira. Qual classe de motor? Então tem tudo isso que deve ser observado. Ah, eu tenho um sistema aqui que por exemplo, 1000 Nm de torque. Que motor eu utilizo? Vou pegar um de 500, né? 500 não vai suportar, né? Ou vai ficar em sobrecarga, vai queimar, enfim. Tem que saber dimensionar bem o motor em função ali das classes pré-definidas para o motor com o rotor gaiola de esquilo. Então nós temos aí mais um assunto ainda a ser tratado, né? Bem importante aí. Mas por essa aula é isso, espero que todos tenham compreendido os conceitos. Qualquer dúvida, deixem perguntas aí no Microsoft Teams ou acessem a reunião de dúvidas ao término da aula. Grato a todos, bons estudos, até!